Olá, tudo bem? Estamos começando mais um CRA Entrevista. Eu sou Maria Rita Werneck, apresentadora aqui do canal, e é com muito prazer que eu inicio hoje, esse encontro trazendo um tema que eu acho que é a primeira vez que a gente fala aqui, gestão pública, falar sobre gestão pública. E para esse bate-papo, eu trouxe um administrador que tem uma vasta experiência fazendo parte da gestão de uma das maiores instituições aqui do nosso estado, mas logo, logo você vai saber que instituição é essa e quem é o nosso entrevistado, porque agora eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Assim que você se inscrever, você aproveita, já ativa as notificações, deixa seus comentários, já deixa seu like e compartilha com quem você quiser os nossos conteúdos. E para você que já é inscrito aqui no canal, muito obrigada pela sua audiência, por você estar aqui com a gente. Bom, agora sim, eu tenho o prazer de chamar aqui para o nosso programa o administrador, ex-deputado estadual de São Paulo e atual secretário executivo da Polícia Militar de São Paulo, Coronel Camilo. Tudo bem, secretário? Tudo bem, Maria Rita, muito prazer aqui estar no nosso conselho, prazer aí também poder falar um pouquinho sobre essa área tão importante para a população de São Paulo, e é uma satisfação, né? Eu sou administrador de empresas, isso me ajudou muito, e falar sobre isso e tudo que a gente acabou desenvolvendo na carreira, com auxílio, inclusive, da administração. Para a gente vai ser um prazer conhecer um pouco mais, sobre a gestão pública através do senhor, que, como eu falei, tem uma vasta experiência na área. E para a gente começar, obviamente, vou pedir para o senhor falar um pouco sobre como é fazer a gestão de uma instituição que, como a PM, que não para, trabalha 24 horas durante 7 dias, enfim. Fala para a gente um pouco sobre essa gestão e também sobre os números, curiosidades que fazem parte desse trabalho que o senhor exerce juntamente com uma equipe. A Polícia Militar, que eu tive o privilégio e a honra de comandar por 3 anos, é uma instituição fantástica. Eu digo para você que é um privilégio mesmo para qualquer coronel da Polícia Militar para poder comandar essa grande instituição. E, é lógico, a administração é fundamental. Existem 2 formas de entrar na polícia, uma com soldado, para trabalhar mais na área operacional, tem 7 postos, 7 graduações até a subtenente, e depois a segunda opção é entrar na Academia do Barro Branco, que é uma faculdade, inclusive quando se forma sai bacharel em ciências policiais, e seguir aí a carreira de comando, chegar até coronel, tem tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel, que é o último posto, e como coronel comandar a instituição, mas desde o início, de tenente, ele já passa a comandar pessoas, Então, eu com 20 anos já vim aqui comandar uma região aqui de São Paulo, de um batalhão, e tinha aí 60 homens do policiamento para comandar, Então, desde o início é preparado para essa atividade, Então, só para deixar bem claro, é um privilégio a gente ser comandante dessa instituição. Falando em números um pouquinho, hoje são 85 mil homens na Polícia Militar de São Paulo, Hoje tem o comandante-geral, eu estou no nível superior um pouquinho ao comandante, mas numa área executiva, Mas vamos falar quando eu era comandante-geral. Eu tinha, na época, 100 mil homens e mulheres de várias áreas, da área territorial, que é o policiamento de rádio patrulha, o policiamento, força tática, motos, COCAN, tinha também o policiamento de choque, que é a rota, o COI, o GAT, tinha também o policiamento de trânsito, o policiamento rodoviário, o policiamento ambiental, então, vários tipos, modalidades que fazem a segurança de São Paulo, todos, o Corpo de Bombeiros, todos subordinados ao comandante-geral. E fazendo a segurança nos 645 municípios, como você falou, todos os dias da semana, todas as horas, e promovendo a segurança da população. O que muita gente não sabe é que existe um ensino muito forte por trás desse homem, que entra na Polícia Militar. O soldado, por exemplo, ele treina aí 1 ano de sala de aula, mais 2 anos de acompanhamento, ele se forma técnico em polícia ostensiva, o sargento estuda mais 1 ano para poder ser sargento e comandar já uma fração de tropa, faz mais 1 ano também e se forma em tecnólogo em polícia. O oficial, como eu falei, faz o Barro Branco, são 4 anos de estudo, sai bacharel em ciências policiais, depois tem mais 2 cursos para progredir na carreira de oficialato, que é o mestrado, que é para os capitães, fazem 1 ano de mestrado, defendem uma dissertação, com banca formados por professores, da USP, da FGV,
coronéis mais antigos também. E depois tem o doutorado, né? Esses dois são mestrado e doutorado em ciências policiais. E aí é mais um ano de estudo. Então, para chegar lá ao posto de coronel, tem aí uma série de etapas que tem que cumprir. E a instituição é muito grande. Além dos 85 mil homens, tem muita coisa para se administrar. Então, por exemplo, tem 16 mil viaturas, tem mais de 700 embarcações, tem 31 aeronaves, né, 27 helicópteros, 4 aviões, tem 450 cavalos, tem uns 350 cães, né, tem 11 mil tablets nas viaturas, né, tudo isso demanda aí uma logística para cuidar. Recentemente, agora, compramos 161 drones, tem 80 núcleos de drones, né, que auxiliam o policiamento no interior do estado, na capital. Tem também, agora, a partir do ano passado, uma tecnologia nova, que são as bodycams, né, as câmeras corporais que ficam nos policiais, gravam a atuação do policial 24 horas, o tempo todo está gravando, e também servem para evidências criminais. Nós estamos com 3 mil câmeras agora, até o final do ano vamos chegar a 10 mil câmeras, e até 2023 todo policial de São Paulo, da Polícia Militar, vai ter uma câmera acoplada ao seu uniforme. E quando a gente fala em uniforme, então, eu lembro que eu comprava 300 mil mudas de uniformes por ano quando eu era comandante, porque eu tinha 100 mil policiais, você compra 3 mudas por ano, né? Então você compra 300 mil camisas, 300 mil calças, botas, coberturas, né? Então é toda uma gestão para você poder trabalhar e até com peculiaridades. Por exemplo, a viatura policial, com 5 anos nós trocamos. Não dá para ter uma viatura com 10 anos, só algumas específicas do bombeiro de choque, porque a rádio patrulha, ela se desgasta demais. Então tem toda uma gestão de frota. Então é incrível trabalhar. Assim, é muito bom, a equipe é muito boa, né? Como é calcada numa forte organização, numa forte disciplina, hierarquia, isso também ajuda muito. Mas, sem dúvida, a administração faz a diferença para todos os comandantes, desde tenente até coronel. Secretário, além desse contingente, né, militar, existem ainda a colaboração de civis, por exemplo, o setor de RH da Polícia Militar, contabilidade, ouvidoria, é formado só por militares ou também existem colaboradores civis? Tem colaboradores civis, pequeno número, né, em algumas funções, a maioria são policiais militares, mas tem muita empresa contratada. Na parte de RH, por exemplo, a maioria são militares. Aliás, a legislação, especificamente dos militares estaduais, ela tem muita questão, muita lei específica. Temos, às vezes, lei para atender uma pessoa que lutou na Revolução de 32, por exemplo. Então, é uma colcha aí de retalhos a folha de pagamento, por exemplo. E tem muita peculiaridade em relação à legislação. Então, tem todo um setor, aqui a gente chama de diretoria. A Polícia Militar tem 7 diretorias, né? Uma delas é a diretoria de pessoal, que cuida de toda essa parte, inclusive do nosso presídio, né? Que a gente aqui tem um presídio. Os policiais que se excedem no cumprimento do dever cometem delitos, e infelizmente, né, faz parte do dia a dia. O policial lida com vidas e direitos, o erro é sempre grave, quando não fatal, e às vezes muitos policiais acabam sendo demitidos e expulsos, e eles não vão para um presídio comum, né? Porque senão eles provavelmente seriam mortos em alguns momentos, né? Dependendo da situação. Então ele vai para um presídio, também ligado à diretoria de pessoal. E tem todo o centro de alistamento, né? Nós temos uma admissão de 5.700, 6.000 policiais por ano, 190 a 200 na academia, que é um contingente menor, mas quase 6.000 policiais, né? São duas turmas, uma se forma no meio do ano e outra no final do ano. Só para repor, o turnover está nesse número, quase 5.000 pessoas saem por ano, por vários motivos, a maioria por aposentadoria, né, depois dos seus 30, 35 anos. Aqui é um regime especial de aposentadoria, com 30 anos ele pode se aposentar, que a gente chama de passar para a reserva, porque ele pode ser reconvocado em caso de situação grave no estado, ele pode ser reconvocado e passa para a reserva. Então o turnover é muito alto, mas só para ter uma ideia, quando a gente abre o concurso, normalmente para 2.700, 3.000 policiais, chega a 70.000 inscritos.
Então, o processo de seleção demora 13 meses hoje. Nós tentamos reduzir ao máximo, demorava um pouco mais, hoje demora 13 meses. Então, para aqueles que vão ser admitidos lá em julho do ano que vem, o edital já foi aberto, já foi lançado. Então, tem uma gestão muito forte, né? E aí, de todo o atendimento a esse policial, né? Tem um programa de saúde mental, por exemplo, ligado à diretoria de pessoal junto com a diretoria de saúde. Tem aí uma série de questões que envolvem licença-prêmio, férias, né? Diárias de alimentação. Aqui o policial pode trabalhar na sua folga, faz o que se chama de atividade delegada, né? Recebe um valor. A mesma coisa com diária para ir escoltas de preso. Então, a gestão de pessoal é um mundo à parte dentro da Polícia de São Paulo. Bom, Coronel, o senhor é administrador formado pela Mackenzie, inclusive é registrado, né, no CRA, como mencionamos no início do programa, e foi administrador de destaque no ano de 2011, enfim, tem esse lado administrador muito, vou chamar de especial, né? Por conta disso, eu gostaria que o senhor falasse para a gente como é que foi esse momento de escolha, né, pela administração, e como é que foi a sua trajetória até aqui? A gente começou a falar, o senhor começou a falar um pouco sobre quais são os passos, né, até chegar na patente de coronel, mas assim, de uma forma mais pessoal, conta pra gente, né, como foi esse momento de escolha da administração e como o senhor chegou até esse cargo de secretário executivo. Quando eu fui subindo na carreira, né, eu já saí da academia como os oficiais comandando tropa, né? Eu tinha lá 60 homens, depois fui comandar uma companhia que tem em média 100 homens, depois um batalhão que tem em média 400, 600 homens, né? E não são só os homens, né? Os homens, viaturas, armamento, né? Que é uma complicação também. E depois fui para um comando de área, comandava aí perto de 3.000 homens, fiquei 2 anos aqui na área centro, e depois fui convidado a ser comandante geral. Mas vamos falar da administração. Quando eu fui promovido, eu trabalhei nos bombeiros, eu comecei a sentir dificuldade, você vai subindo na carreira, e você começa a sentir um pouco de dificuldade para fazer mais com menos. O serviço público não é aqui, é no mundo todo, mas nos países menos aí com mais carência, né, de recursos, a economia é um pouco pior, você precisa trabalhar muito bem os recursos, você precisa ser muito assertivo na sua utilização dos recursos. Então eu senti a necessidade de fazer melhor, né? Então, quando eu cheguei a primeiro-tenente, eu falei, eu preciso estudar um pouco mais. Nós temos uma carga muito forte de administração e de direito, né? Fora outras disciplinas, né? De policiais da academia, já tem uma carga forte de administração, mas eu sentia a necessidade de me aprimorar nisso, né? Eu via outros companheiros com mais facilidade, e aí a gente optou por procurar um curso de administração. Então essa foi a necessidade ali, porque eu gosto também, sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de organização, né? De aproveitar o meu tempo para a qualidade de vida. Eu só consigo fazer isso se eu administrar bem o meu tempo e as minhas coisas e não ficar enrolado, né? Tanto é que eu acho que isso a gente tem que estudar sempre, né? Eu uso uma técnica aí de controle do tempo chamado GTD, né? Get Things Done, ou seja, trabalhar rapidamente com aquilo que a gente precisa fazer naquele momento. Então, eu não posso ficar com muita coisa na cabeça, eu já anoto, a gente já né, aquilo que chega para mim, eu procuro resolver, né? Eu compartimento bem para poder fazer mais. Isso me ajudou bastante. Mas quando eu fiz a administração, me deu outra visão, né? Me deu uma visão muito maior. Eu aprendi a ouvir melhor e eu aprendi a delegar. Então, isso para mim foi fantástico, porque hoje eu só fico com aquilo que realmente eu preciso decidir. Isso foi me dando espaço para desenvolver novas opções, inovar na carreira, né? Logo, ainda como tenente, fui convidado, eu estava no bombeiro, fui convidado para ir para a área de tecnologia, e aí comecei a me estudar bastante a área de tecnologia, e aí foi na época que eu fiz administração. A administração me ajudou muito, eu procurei por isso, mas acabou fazendo parte, e a partir daí eu continuo estudando sempre a parte de administração, coisas novas, né? Então, que possa aplicar e possa trazer resultado, para mim
é excelente. Então, é isso que me levou à administração. Maravilha. Como é que o senhor definiria as demandas hoje que o senhor tem na PM como secretário executivo, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, como é que elas podem entender o que é que o senhor hoje realiza, né, na Polícia Militar do Estado de São Paulo? A Secretaria de Segurança, ela tem 3 polícias. Tem a Polícia Militar, que é aquela fardada, ostensiva, que cuida da prevenção e da repressão imediata. Faz o policiamento, quando acontece um crime, vai rapidamente, prende as pessoas e leva para o distrito policial. A partir daí começa o trabalho da Polícia Civil, que é a Polícia Investigativa, que vai fazer a parte de Polícia Judiciária, e aí tem o auxílio de uma terceira polícia que faz a perícia, que fazem os laudos, né? É o caso dos médicos legistas, é o caso dos peritos. E no meu caso aqui, na Secretaria de Segurança Pública, então eu fiquei 33 anos na Polícia Militar, e os últimos 3 eu comandei a polícia, fui comandante-geral. Depois disso, me enveredei pela política, fui 2 anos vereadores e 4 anos deputado estadual. E recebi o convite do governador Dória para vir aqui como secretário executivo. O secretário executivo é o segundo homem dentro da Secretaria de Segurança. Tem o secretário de Segurança, que hoje é o General Campos, e ele, o General Campos, me convidou, por indicação do governador também, mas me convidou para ser. Então é o segundo homem que cuida daquela que facilita para o secretário a gestão em relação à polícia militar, ao corpo de bombeiros, que também pertence à polícia militar. E tem um outro secretário executivo na área civil, que cuida da polícia civil e científica. Então a gente funciona hoje como um secretário adjunto, aliás, aquela figura chamada secretário adjunto no estado todo, tinha um secretário e secretário adjunto. Então eu substituo o secretário, se transformou o secretário adjunto em secretário executivo. Então, eu substituo o secretário, por exemplo, nos seus afastamentos, eu acabo assumindo a secretaria, respondo pela secretaria, e sou um facilitador dentro da secretaria dos projetos da instituição. Eu não interfiro no comandamento do comandante-geral, mas a gente, pela experiência, sugere uma série de atitudes. Isso fez fluir muito bem dentro da secretaria e dentro do próprio governo, né? Ou seja, se perguntarem o que faz o secretário executivo, além de substituir o secretário nos seus impedimentos, ele é um facilitador dos projetos dentro da Polícia Militar. Então, aquilo que o bombeiro precisa, aquilo que a Polícia Militar precisa, a gente viabiliza aqui, trabalhando junto ao governo, não só junto ao secretário, mas também as outras secretarias de Estado. E, ao mesmo tempo, discute questões pela experiência com o próprio comando-geral, fazendo sugestões para que ele possa decidir melhor também. Então, essa é a função aí do secretário executivo. Bom, o senhor falou um pouco sobre a função do policial militar, do policial civil, e eu vou antecipar uma pergunta que eu tinha deixado lá para o nosso final, né, para o final do nosso programa, que era justamente essa diferença, né? Só que faltou o GCM, né, o Guarda Civil Municipal. Ele não está embaixo do guarda-chuva da Polícia Estadual, e sim da Polícia Municipal, é isso? Por definição, a segurança, ela é responsabilidade do Estado. Mas a Constituição de 88 também criou uma figura nova, que é a das guardas civis municipais, que aqui na capital chama Guarda Civil Metropolitana. Então, foi criada a Guarda Civil, tem 178, se eu não me engano, prefeituras que têm, algumas não têm, às vezes não têm condições, às vezes também não têm interesse em montar, mas são as guardas civis. A Guarda Civil ela é responsável mais pelos parques, pelas praças, pela fiscalização do comércio irregular, para controlar problemas de comportamento dentro da cidade, mas está fardada, está armada, e também interfere nos problemas policiais. Ela atua, não interfere não, ela atua. Vamos supor que o guarda está na rua e presencia um crime. Como qualquer cidadão do povo pode, ele prende em flagrante aquelas pessoas e leva para o distrito policial. Então, hoje, a gente tem um trabalho muito forte e integrado com as guardas municipais. Então, pela Constituição, quem cuida da segurança pública, polícias militares, polícias civis, os corpos de bombeiros também, onde existem as polícias científicas, que em São Paulo tem, na área federal, a Polícia Federal, né, e a Polícia Rodoviária Federal. Na área estadual, os militares. Na área municipal, as guardas municipais. E a gente até trabalha em conjunto em ações coordenadas. Nós incentivamos as guardas aqui. Aliás, criamos COI no estado de São Paulo. Já tem em várias cidades. O que é o COI? É um Centro de Operações Integrados, onde estão sentando um ao lado do outro, Polícia Militar, Civil, Bombeiro, Ambulância, Defesa Civil e Guarda Municipal.
Então, quando é um problema de guarda municipal, já vai a guarda municipal. Quando é um problema da polícia, já vai a polícia militar. Então, o guarda municipal não tem aquele poder de polícia que a polícia militar, a polícia civil e científica tem, mas acaba atuando como um grande auxílio à polícia de São Paulo ou do Brasil, né? Porque tem guardas civis em outros estados também, em outros municípios, e ela é subordinada ao prefeito municipal. Bom, para a gente entender um pouco mais sobre o perfil do policial militar aqui do estado de São Paulo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais, assim, levando em consideração recursos humanos, né? Se o senhor pudesse explicar sobre esse perfil, qual seria o perfil do policial militar aqui do estado de São Paulo? O policial militar em São Paulo, ele é muito selecionado. Nós fazemos aqui para entrar na polícia 5 testes. Tem o teste de conhecimento, para ver o grau, né, que ele tem de conhecimento para poder entrar na polícia. Hoje nós pegamos, tanto na academia como para soldado, com o 2º nível, e todos saem de nível superior, porque as escolas da polícia todas são de nível superior. Então, faz o exame de conhecimento, depois ele faz um exame físico mesmo, né, de educação física, né, tem uma série de provas, corrida, barra, né, e outras que ele tem que fazer lá para passar. Depois tem a parte médica, ele faz um exame médico para ver se ele está rígido. A polícia é a única das profissões que não contrata pessoas portadores aí, né, com deficiência, pessoas deficientes não são contratados. Podem até se tornar deficientes e permanecer na instituição, mas na hora da contratação, por que não se faz isso? Porque em determinadas situações, todos são empregados na área operacional, inclusive os que estão na administração. Eu tenho, por exemplo, uma greve grande em São Paulo, então todos são convocados para trabalhar na área operacional, né? E o criminoso é sempre jovem e ágil, não aqui, mas no mundo. Só para ter uma ideia, a maioria dos crimes são cometidos por jovens aí de 15, 16 anos, adolescentes, até 29 anos. Essa é a grande faixa. Então, o policial tem que ser rígido e tem que ser jovem. Você pode ver que você não vê no mundo inteiro policiais mais velhos. Quando eles são mais velhos, eles estão na parte de administração ou de inteligência, né? Então, faz o teste também médico. E depois tem mais 2 testes. O teste psicológico, na realidade, ele faz uma bateria de exames, e o nosso pessoal é muito bom, são equipes contratadas, psicólogos contratados e também psicólogos da própria instituição, que avaliam o perfil, tentando verificar se ele não vai ter uma agressividade exacerbada no futuro, se ele vai ser tolerante, se ele vai ser equilibrado, para poder ajudar outras pessoas. E, por fim, tem a investigação social, né, para ver se ele, infelizmente, né, se esse jovem que está procurando entrar na polícia, só pode entrar até os 30 anos, né, se esse jovem que está entrando na polícia, se ele já não tem algum problema relacionado ao crime. Então, esse jovem que entra, não é fácil ele passar. Desse exame de 70 mil, normalmente se reduz aí para 5, 6 mil para fazer o restante dos exames, e para poder selecionar 2.700 normalmente para poder fazer a escola. Mesmo durante a escola, alguns não se adaptam e acabam sendo, ou pedem exoneração, ou às vezes acabam sendo demitidos. Então, qual é o perfil desse jovem? É um jovem que, primeiro, tem que gostar do que vai fazer, né? Não ganha bem, policial não ganha bem, ele ganha o razoável aí, precisaria ganhar melhor, a gente está brigando por isso, mas é alguém que não vai ser, ninguém vai entrar na polícia e vai ficar rico, e ele precisa ser muito bem preparado, porque ele vai ter o poder delegado pela sociedade de usar a arma letal. Ele vai poder tirar a vida de alguém. A própria sociedade lhe dá essa competência. Então, precisa ser alguém bem treinado e psicologicamente equilibrado. E aí, lógico, ele é treinado, ele é acompanhado. Por isso que o soldado entra e é acompanhado, além de 1 ano de escola, mais 2 anos. Só depois de 3 anos é que ele é efetivado como soldado. Nesse período ele é chamado soldado de 2ª classe. Então, o perfil é uma pessoa que, primeiro, goste disso, segundo, que venha aqui, tenha o sentimento de ajuda, né, às pessoas, aquele que gosta de ajudar o próximo, que ele gosta de fazer o bem, que se satisfaz ajudando as pessoas. Esse é o perfil do policial, daquele policial que vai estar bem na profissão. Secretário, dentro da gestão pública, a gente tem a prestação de serviços, né? E estamos falando do estado de São Paulo, um dos estados mais ricos, o estado mais rico, né, do país.
ao mesmo tempo com diversas diferenças sociais, né? A gente sabe que tem regiões que são mais desenvolvidas do que outras, regiões mais populosas do que outras. Diante dessa diversidade geográfica, cultural, social, econômica, como é estabelecido um padrão de atendimento dentro da Polícia Militar? Como é que vocês fazem essa estruturação, secretário? Nós trouxemos a administração para dentro da polícia, já lá na década de 60, né? E de lá para cá só melhorou. Nós trabalhamos com planejamento estratégico. Então, tudo que se fala aí fora de matriz SWOT, né, de sistemas, de trabalhar aí com a informação, a gente trouxe para cá. Então, nessa linha, a PM de São Paulo, já lá na década de 80, começou a trabalhar e desenvolveu 3 princípios básicos que norteiam tudo que ela faz. Direitos humanos, né, respeito incondicional aos direitos humanos, gestão pela qualidade, né, trabalhar com as melhores práticas, e polícia comunitária, que é para trabalhar junto ao cidadão. E dentro da gestão, a gente criou, já desde aquela época, e vem constantemente aperfeiçoando os POPs, os POPs e os PAPs, né, os procedimentos operacionais padrão e os procedimentos administrativos padrão. A polícia é muito regrada, né? Ela tem as diretrizes, tem as portarias, tem as instruções e os procedimentos operacionais. Então, tudo que o policial vai fazer está escrito. E o procedimento, ele não tem diferença. Ele é usado aqui nos Jardins, ele é usado lá na periferia. É lógico que o procedimento já prevê situações de reação, de rigor, né, de formas de se postar, dependendo do que ele está enfrentando, né? Então, não existe um procedimento diferente. O helicóptero Águia desce aqui na Paulista, mas desce lá na periferia de São Paulo, em Ferraz de Vasconcelos, por exemplo, onde eu nasci. Não tem diferenciação. Então, é tudo regrado por um procedimento operacional, todos devem seguir. Para que isso aconteça, a polícia tem 6 grandes escolas, são 3 de formação, escola de soldado, escola de sargento e a academia, 2 de pós-graduação, que é a do Centro de Estudos da Polícia, que forma mestrado e doutorado, e tem 2 escolas mais diferenciadas. Uma é do Corpo de Bombeiros, que é muito específico para formar os oficiais e os policiais praças, né, que chamam, do bombeiro, e tem a Escola de Educação Física. Aliás, a primeira escola de educação física do Brasil foi a escola da Polícia Militar. E nessa escola, ela é também a multiplicadora dos procedimentos operacionais. Então, todo mundo, e lá eles criam e estudam bastante esses procedimentos. Por exemplo, comprou uma arma de choque. Quem que vai escrever o manual de como que é feito é o Estado-Maior com apoio da Escola de Educação Física. E aí, todos seguem esse padrão. E esse padrão, a gente já testou, ele funciona em todo lugar, porque ele começa seguindo esses 3 conceitos: respeitar as pessoas, trabalhar com as melhores práticas e ouvir o cidadão. Quem tem a boa informação, a polícia precisa da informação, é o cidadão. Então, isso faz com que nós, da polícia, nós possamos trabalhar com o juiz de direito, que é uma autoridade, com o empresário que ganha milhões, ou com aquele cidadão carente, que é trabalhador, que mora num lugar mais afastado, mora numa comunidade, né? Só que na capital nós temos 1.700 comunidades, né? Como Paraisópolis, Heliópolis, né? Então o policial, ele é treinado para isso. E como que se mantém isso? Tem uma forte educação continuada. Tem 5 tipos de educação continuada. Um é diário, chama-se instrução continuada de comando. Além da prevenção, que é aquele bate-papo do comandante, né? Por exemplo, eu como tenente reunia lá os 30, 40 policiais, explicava, ó, mais furto aqui, tá isso, as pessoas, o bandido que age aqui, assim, o assado, aquilo que a gente vê nos filmes de TV. Além disso, ele recebe uma lauda, é uma folha mesmo escrita, sobre um tema. E naquele dia ele tem que estudar 15 minutos isso. Então, esse é o primeiro. Por exemplo, lei antifumo, então abordagem a pessoas drogadiços, por exemplo. Isso diariamente. A cada 15 dias muda o tema. E é muito interessante. Um expõe, o sargento, o tenente, e depois chama alguém para explicar o que ele entendeu. E os outros perguntam para ele. Chama instrução continuada diária. Depois você tem semanal. Semanal você tem o vídeo, ou semanal ou quinzenal, você tem o vídeo instrução.
Tem mais de 300 vídeos gravados sobre procedimentos operacionais padrão, sobre atuações de polícia, sobre leis, sobre procedimentos administrativos, que também leva 15 minutos. São vídeos curtos, de 8 minutos, 5, 8 minutos, e uma explicação. Então, tem essa segunda opção. Terceiro, chama instrução em pleno serviço. Uma viatura que não está atendendo é chamada para dentro do quartel, se simula uma ocorrência e eles são corrigidos. Faz como sabe fazer, como está acostumado a fazer, faz todo orientado, depois faz uma revisão, depois volta para o policiamento. E uma vez por ano, essa é a mais importante, é o estágio de aperfeiçoamento profissional. Tira o policial da rua por uma semana e revê os conceitos de polícia comunitária, de gestão, né, e também de direitos humanos, faz novamente o treinamento de tiro, faz novamente o treinamento físico, e depois dessa semana de rever os conceitos, ele volta de novo para a unidade. Além disso, tem aí mais ou menos uns 400 cursos online, uma intranet muito forte, que ele pode se inscrever e se aperfeiçoar. Com isso, a gente consegue manter o padrão. E vou deixar só para não... Alguém já deve estar pensando aí, quando não segue? O cara não... Nós temos um sistema de justiça e disciplina em todos os batalhões e o apoio da Corregedoria da Polícia de São Paulo, da Polícia Militar, né? Somos rigorosos, nós trabalhamos muito esse homem, damos muita oportunidade. Quando ele entra na polícia, ele recebe seu uniforme, seu armamento, não gasta com nada, tem estudo gratuito. Cada um desses cursos que eu falei, ele sai e faz durante o expediente. O curso sargento, ele fica um ano estudando. Ou seja, uma série de benefícios, mas ele é muito cobrado também. Quando ele faz alguma coisa errada, ele responde por isso, dependendo do grau do seu erro, ele pode ser até expulso da polícia. Às vezes tem tudo isso, mas por que ele fez isso tal dia? A gente chama de não conformidade, que pode ser só uma punição disciplinar ou, infelizmente, uma expulsão. Ou seja, secretário, existe então uma comissão ou protocolos que, enfim, até processos também que ajudam na gestão de crises relacionadas à PM, a partir, por exemplo, de comportamentos abusivos de policiais que estão em praça, enfim, você segue alguma estrutura já determinada, no caso, para facilitar essa gestão de crise, que pode vir também por várias frentes? Sim, nós temos, já existe todo um sistema de justiça e disciplina baseado na hierarquia e na disciplina, que são as colunas mestras. Tem um regime, tem um regulamento disciplinar, onde está escrito o que ele pode, o que não pode fazer. Além desse regulamento, tem também o Tribunal de Justiça Militar, ou seja, depois que é apurada uma questão disciplinar e ela vai além disso, né, porque sempre se apura em 3 esferas, na esfera civil, na penal e na administrativa. A esfera administrativa está completamente na mão do comandante, então ele apura, pune, etc. Quando extrapola para a área penal, aí vai para o Tribunal de Justiça Militar, que valida, e aí ele pode ser expulso da instituição. Mas tudo isso está regrado, existem não só a legislação, tem leis que regram isso, o próprio regulamento disciplinar é uma lei. Para quem está no mundo civil, entenda o regulamento disciplinar como um código de conduta que ele tem que seguir, né? É um manual que ele tem que seguir, né? E é mais exigido do que o cidadão comum, né? Porque ele representa a instituição em todos os momentos. A partir do momento que ele está fardado, ele não pode, por exemplo, deixar de agir numa ocorrência policial, ele tem uma série de responsabilidades. Tudo isso está regrado nesse sistema, funciona muito bem, e isso que mantém a instituição sadia. Eu diria que nós temos aí, sem medo de errar, uma das melhores polícias do Brasil, com toda a diversidade do estado de São Paulo. Nós temos tudo no estado de São Paulo. O que você imaginar de diversidade, seja na área de gênero, seja na área social, seja na área de saúde, tudo em São Paulo tem. E vou dizer que um extrato disso tudo tem na capital de São Paulo, né? Você tem aí muita variação. Então, o policial precisa ser alguém bem treinado a lidar com todas as situações. E vou dizer que não é muito fácil. Secretário, na opinião do senhor, qual o maior desafio na gestão de crises dentro de uma instituição como a PM, né? O senhor já foi deputado, então o senhor já deve ter passado por outros momentos que precisou gerir crises mais duradouras, crises menos duradouras, mas na Polícia Militar, acredito que o senhor tenha enfrentado algumas situações que precisou, assim, tomar atitudes rápidas. Como é que funciona, né?
a partir do momento que vocês identificam que a Polícia Militar vai precisar gerir determinado tipo de crise, enfim. Conta para a gente como é que é esse cenário. Então, já existem padrões, né? Procedimentos para, olha, faz isso, até para crise de comunicação, né? Teve um fato grave, o policial cometeu um delito, aquilo acaba, dependendo do, né, o policial errou, praticou um delito, isso vai gerar uma crise dentro da polícia, que é uma crise, não é uma crise institucional, é uma crise de imagem. Então, já está escrito lá, crise de imagem, você faz isso. E eu tive, como comandante-geral, algumas crises muito fortes. Por exemplo, invadiram a USP quando eu era comandante-geral, a reitoria da USP. Aí você tem que trazer, né? E aí, de novo, a administração funciona, né? Vamos pegar lá os manuais, vamos trazer, vamos ler. Então, a gente fez a desocupação da reitoria da USP. Tinham 73 alunos que invadiram. Então, você tem que tomar todos os cuidados, né? Então, você tem que administrar. Não é simplesmente entrar lá e tirar. Isso é o mais simples de tudo. Mas trabalhar politicamente junto às autoridades, junto à imprensa, né? Então, tudo isso acaba tendo ali um plano, né, de gerenciamento de crise que você vai fazendo por etapas e vai pensando em cada uma das situações. Vamos dar um exemplo bem prático. Eu estava no comando da polícia em 2010, quando houve a morte de um motoboy. Aí você pega o plano, olha, aconteceu uma crise, o que nós vamos fazer? Bom, na área administrativa, vamos identificar rapidamente o que aconteceu e dar transparência das ações que foram feitas. Então, imediatamente a gente identificou os policiais, fez a prisão dos policiais e marcou uma coletiva para poder explicar para a população o que estava acontecendo. Tá bom, trabalhamos a população. Aí tem outro item lá desse manualzinho que diz o seguinte, olha, as autoridades. Então, tá bom. Naquele mesmo dia, liguei para o governador, liguei para o presidente do Tribunal de Justiça, presidente da Assembleia, para os Direitos Humanos. Então, fiz uma série de comunicações para dizer, olha, houve um fato grave, vai aparecer, isso antes, inclusive, de aparecer na mídia. Aí, tá bom, fez lá, tratou com as autoridades. Tá bom, vamos tratar com a imprensa. No segundo, foi a coletiva, com as autoridades. Tá bom, agora vamos tratar foi uma agressão aos direitos humanos. Então, tá bom, vamos tratar com o pessoal dos direitos humanos. Até a gente vai eliminando, né, essas questões que têm que ser tratadas na crise, isso tudo acontece muito rapidamente. E, por último, até a família, né? Eu lembro que, naquele momento, eu escrevi uma carta para a mãe do motoboy, né, que acabou, infelizmente, falecendo naquele momento. Os policiais acabaram expulsos, né, mas é uma crise. Então, uma outra crise que surgiu, por exemplo, né, eu comandava a região centro e 300 manifestantes invadiram a faculdade do Largo São Francisco. E aí porque se você não age rapidamente, principalmente na questão policial, os problemas podem se avolumar com uma rapidez impressionante. Às vezes você tem uma pequena manifestação, por exemplo, em cima do viaduto do Chá, que é um viaduto bem conhecido aqui em São Paulo, e você não toma providência rápida, aquilo vira um tumulto, daqui a pouco você tem 2.000, 3.000 pessoas ali. Então, a ação rápida, o que a gente chama na polícia pronta resposta, ela precisa ser feita. E aí, não tem muito segredo, é estudar o que foi feito. Então, o gerenciamento de crise, normalmente, ele é feito assim, sejam as crises policiais, sejam as crises de imagem, né? Uhum. E até as crises internas, né? Bom, secretário, mais do que nunca a tecnologia, né, está dominando o nosso mundo, então eu queria saber como é que a PM faz uso da tecnologia para otimizar a sua gestão. Por exemplo, acho que uma curiosidade muito grande é saber como é que é feita a distribuição, né, dos equipamentos, essa logística mesmo, né, porque no início do programa só falou de números impressionantes, então eu imagino que a logística disso também seja uma coisa muito, né, apreensiva diariamente. Como é que vocês usam a tecnologia a favor? A tecnologia é o braço da polícia. A polícia não vive sem tecnologia. Tudo é com tecnologia. A partir do momento que o policial chega de manhã para trabalhar, a equipe avisa no rádio lá que está entrando de trabalho, começa a funcionar toda uma tecnologia. Então, sai daí, dessa comunicação que ele faz, que ele está assumindo uma determinada viatura de aeropatrulha, sai dali a frequência, sai dali a diária, sai dali cômputo para tempo de serviço, para férias, está tudo ligado à tecnologia. Mas ela ajudou muito na área administrativa, mas eu gostaria de falar um pouquinho da área operacional.
Hoje, quando você liga para o sistema 190, nós temos o sistema de emergência 190. Aqui em São Paulo, são mais ou menos 85 mil ligações por dia. Dessas ligações, 20 mil, mais ou menos, geram o despacho de viatura. Não que as outras não sejam policiais, mas são ocorrências que não são mais emergência. Por exemplo, você dormiu e seu carro ficou na frente da sua casa lá, e quando você levanta no outro dia, o carro foi furtado. Aí você liga para o 90. Aí o policial vai perguntar, e vai falar, não, foi durante a madrugada, não sei quando foi. O policial fala, então, por gentileza, pode registrar um boletim online da delegacia eletrônica, ou pode ir até um distrito policial. Nesse caso, não vai mais viatura, não tem emergência, não está correndo risco. Mas aquelas 20 mil que estão correndo risco. Então, tudo isso é para agilizar. Então, a tecnologia ajuda a identificar a pessoa, muitas vezes identificar quem está ligando, identificar aonde a pessoa está ligando, já direcionar uma viatura que esteja mais próxima, que é um sistema chamado COPM, né, Informações Operacionais, que acaba identificando qual a viatura mais próxima que vai chegar, se precisa de auxílios, dependendo do crime, além da viatura de RP, vai uma viatura de força tática, porque é um crime mais grave, é um roubo em andamento, tem gente armada, e tudo isso é georreferenciado. Cada ocorrência é georreferenciada, existe um mapa grande, e no tablet, o tenente que está na rua hoje, ele consegue no seu tablet, todas as viaturas têm um tablet, ele consegue ver onde as viaturas estão, quais os marginais estão ali. Se ele der um clique na viatura, ele consegue saber ali quando a viatura entrou de serviço, quem são os dois policiais ligados lá com a área de recursos humanos, quem são os dois policiais, e sai a foto, inclusive, no próprio tablet dos dois policiais que estão na viatura. Então, a tecnologia ajuda demais. E, mais interessante ainda, para alguns lugares o policial recebe até imagem. Então, tem muitas câmeras ligadas num sistema chamado Detecta, que tem monitoramento pelo Estado, já tem em vários municípios, aqui na capital tem bastante, e ele identifica situações, e o policial está tendo um roubo agora na determinada rua. Ele pode capturar as câmeras próximas para verificar e, às vezes, consegue até ver o criminoso ainda em fuga. E, por último, esse próprio Detecta, né? Ele consegue identificar pela placa se um veículo é roubado, é furtado, e cada vez que esse veículo passa numa das câmeras, são 3.600 câmeras, quase 4.000 câmeras agora, passou por ali, identifica que aquele veículo é roubado ou furtado, e vai um alerta para todas as viaturas que estão próximas daquele local para fazer a prisão. Então, a tecnologia hoje é um grande auxílio. E, de novo, acho que uma coisa excepcional que está acontecendo são as câmeras corporais. Porque essas câmeras corporais, além de filmar o que o policial está fazendo, eu, comandante, eu consigo entrar na câmera, eu consigo visualizar o que o policial está fazendo. Elas são online, né? Consigo acessar, e depois isso também serve como prova ou até como defesa do próprio policial. Tecnologia é o braço da polícia. Bom, secretário, a gente está falando aqui dentro da gestão pública, já falamos de RH, de logística, gestão de crise, e agora a gente vai falar sobre a liderança, né? O senhor, como secretário, enquanto deputado e como coronel, defende uma liderança, e eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente como é que o senhor descreveria a liderança que o senhor tem assumido e qual a liderança do futuro, na sua opinião. A liderança, ela, embora seja militar, hierarquia, disciplina, eu diria para você que a melhor liderança é a liderança participativa, ou seja, volta aquilo que eu falei lá no início, né? Saber ouvir, delegar, né? Respeitar o seu colaborador, que aqui no nosso caso é a tropa, né, que a gente fala, os policiais que trabalham com a gente, mesmo porque muitas vezes você sai com um cabedal acadêmico fantástico, mas quando você vai comandar, você vê que a prática, né, a praxis, né, como falam os juristas, né, é quem está lá que sabe. Então, essa liderança simplesmente de mando, na polícia militar, ela não funciona muito, ela precisa ser complementada com o líder. Não precisa ter só o comandante, né, o cara que manda e que alguém cumpre ordem, né, porque isso não funciona bem. Por que não funciona bem? Porque eu posso ter resistência, né? Eu posso até dar uma ordem errada, mas se aquele policial, errada que eu digo assim, eu estou pedindo para ele fazer de uma determinada forma, ele sabe que aquilo não funciona pela experiência. Se eu sou um líder, ele fala, comandante, é melhor fazer desse jeito, né?
Se eu não sou líder, só estou dando ordem, ele faz daquele jeito lá e sabe que não vai dar certo e o resultado não é atingido. Então, essa liderança, onde você sabe ouvir, né? Você não perde nada com isso, você não perde respeito, nada disso. Mas aquele que sabe ouvir, que trabalha a questão junto e que consegue pegar as informações e transformar aquilo, né? De uma forma que o conhecimento permeie todos, eu acho que é o melhor, né? Então, a liderança é o verdadeiro líder é aquele que consegue agregar, né? Que a gente fala muito em comandar, né? Mandar em conjunto, né? Ou seja, vamos trabalhar junto a questão. Isso não quer dizer que você abre mão da sua responsabilidade, né? Porque a delegação é isso, você delega a tarefa, mas a responsabilidade continua sendo sua. Então, na Polícia Militar, principalmente, e na polícia principalmente, porque você tem policiais que não estão o tempo todo sobre a sua visão. Você tem um policial que está às 3 horas da manhã trabalhando num bairro muito afastado e sozinho. Então, se você não consegue transmitir essa liderança, essa confiança, não consegue ser um líder, como é que você tem certeza que naquele momento, sozinho, lá ele vai estar fazendo o seu trabalho adequadamente? E a gente sabe que está. Por mais que você tenha câmeras, por mais que você tenha GPS, todas as viaturas têm GPS, a gente sabe onde estão, o que está fazendo, é fundamental você liderar, você ouvir, principalmente, eu falo muito, desculpe ser repetitivo, mas saber ouvir, escutar as pessoas, né? Sempre agrega valor e você sempre aprende. Qual habilidade o senhor acha que não pode faltar na gestão pública, né? Um gestor que atua na gestão pública, ele precisa ter essa habilidade. Se ele não tem, ele precisa desenvolver. E eu volto a insistir, ouvir as pessoas. Perfeito. Né? Nós temos não é só no serviço público, né? Mas principalmente nele. Muitas vezes alguém assume uma função, não só na área militar, na área civil também, e acha que sabe tudo. Não é verdade, né? E se eu pudesse dar uma sugestão também, nunca parar de estudar, de ler e estudar, seja qual for a profissão. Isso é necessário no dia de hoje. A evolução é muito grande em todas as áreas, né? Precisamos estar em constante aperfeiçoamento. Bom, secretário, como é que a PM está encarando o trabalho durante essa pandemia? Como é que está sendo esse período para vocês? A pandemia trouxe uma situação diferenciada para a segurança pública, né? Todos os indicadores caíram. Reduziu tudo, reduziu o homicídio, reduziu... O homicídio já vem reduzindo desde 2000. Polícia de São Paulo é um case mundial. Desde 1999 foi o pico. Lá morriam 12 mil pessoas por ano no estado de São Paulo. Hoje é 2.500, 2.600 pessoas, é muito ainda, mas houve uma redução aí de 86% mais ou menos. Então o homicídio continua caindo, mas a pandemia fez crimes que dificilmente cair. Por exemplo, furto, pequenos roubos. Por quê? Porque são crimes chamados de oportunidades. Como eu não tenho oportunidade, as pessoas pararam de circular, de ir em restaurante, de ir nas lojas, esse crime despencou. O crime mais grave, né, o roubo a lojas, aquele roubo direcionado, aquele roubo planejado, diminuiu também, mas nem tanto. Mas, por exemplo, furto, dificilmente o furto cai, e chegou a cair na pandemia. Então, todos eles, pela falta do movimento e a falta da oportunidade. A gente sempre diz que o crime tem 3 arestas, né? Tem o infrator, a vítima, né? A vítima somos todos nós em potencial, o infrator é o que quer cometer o delito, e o ambiente. E para tudo isso funcionar, eu tenho que ter oportunidade. Então, como as pessoas não saíram de casa, então esses crimes normais, a maioria diminuiu. Teve 2 que nos preocupa muito, que aumentaram na pandemia. A violência doméstica, não só contra a mulher, mas contra as pessoas. Porque houve o confinamento, as pessoas ficaram dentro de casa, né? Então muitos dos conflitos se acirraram. Então a violência doméstica aumentou e é longe da ação policial, é mais difícil de você identificar, até para a vítima comunicar, porque muitas vezes ela está ao lado do agressor. E o outro crime que aumentou bastante, e é incentivado até pela nova forma de transação que é o Pix, foi os crimes cibernéticos, né? Começaram a inventar um monte de forma de cometer crimes pela internet, pela dificuldade de ter crime na rua, começaram a inventar por telefonemas, por WhatsApp, por Face, por uma série de
de redes sociais começaram a pipocar aí, né, aparecer outros tipos de crimes na área virtual. Bom, secretário, a gente já está chegando ao final do nosso programa, mas ainda tenho duas perguntas. Uma, na verdade, é uma dica que eu vou pedir para o senhor, então eu vou pedir para o senhor já se preparando, uma dica de um livro para deixar aqui para quem está nos assistindo. Mas enquanto essa pergunta não chega, a gente normalmente aqui, secretário, tem falado muito de ESG, né? Essas três letrinhas que estão mudando mais ou menos há 15 anos, né? Tem vivido muito nas grandes organizações, mas a gente nunca falou do ESG na gestão pública. Então, eu queria saber do senhor como é que essas três letrinhas são trabalhadas dentro da PM do Estado de São Paulo, como é que vocês veem a importância de desenvolver o lado social, a governança corporativa, que a gente sabe que é muito importante para as empresas particulares, privadas, né? E também acredito que para a empresa pública, para a gestão pública, e a parte do meio ambiente, né? Que a gente sabe que não está só relacionada à ecologia, mas também tem toda uma gama, sustentabilidade, enfim. Então, eu gostaria que você falasse um pouco como é que essas três letrinhas estão sendo trabalhadas na PM do Estado de São Paulo. Não só na PM, né, mas no governo do Estado de São Paulo. Isso o governador João Dória trouxe para dentro do Estado de uma forma, assim, muito forte, né? Ou seja, não é só qualquer empresa, e a empresa pública não é diferente. Se ela não trabalhar com, né, o meio ambiente, se não trabalhar com sustentabilidade, né, e principalmente se não trabalhar com governança, não vai para frente. Por quê? Porque os recursos são finitos, né? Como a gente já comentou, em todo o poder público, e na empresa também não é diferente, só que os recursos são muito finitos dentro do Estado e os problemas, eles são sempre crescentes, né? Eu tenho sempre mais população, tenho mais problemas, mais diversidade. Quando a economia, então, dá uma fragilizada, como aconteceu aí nesses últimos anos, mais problemas sociais eu tenho. Então, você tem que trabalhar com a sustentabilidade, você tem que trabalhar com o meio ambiente e também com a governança. A governança nós trabalhamos fortemente aqui, né? A primeira coisa que a gente fez quando assumiu em 2019 é criar aqui baseado, né, no Sistema Único de Segurança Pública, criar aqui um plano estratégico, criar objetivos estratégicos, criar aqui estratégias, né, da segurança pública e, inclusive, pensar em treinar os nossos gestores, né, para que eles façam mais e melhor com o pouco que eles têm. Ou seja, nós precisamos ser mais assertivos mesmo. Então, governança é fundamental. Existem, inclusive, vários trabalhos acadêmicos aqui que tratam dessa área de governança dentro da Polícia Militar de São Paulo, né? Se prima muito por isso e se busca isso fortemente. No meio ambiente, da mesma forma. Nós lá atrás tínhamos um policiamento que se chamava Polícia Florestal. Ainda alguns até usam esse nome. Mas já mudamos na década de 80 para Comando de Policiamento Ambiental, né, mudando essa amplitude para trabalhar aí e conscientizar as pessoas. Agora, recentemente, até no Dia Internacional do Meio Ambiente, nós criamos o 5º Batalhão de Polícia Ambiental na região de Campinas. São 5 batalhões da área ambiental que trabalham fortemente na proteção dos mananciais. Temos uma ação muito forte agora aqui na região de uma represa em São Paulo, chamada Guarapiranga, onde você tem muitas invasões, né, no entorno. Isso vai prejudicar a nossa água no futuro, né? Aliás, chama a Operação de Defesa das Águas, envolvendo o município em conjunto com o Estado, pensando nessa questão do meio ambiente, né? Então, eu diria para você que o ESG, né, está dentro do serviço público fortemente. Pelo menos no estado de São Paulo não se fala, né, em outra coisa. Tem aqui uma secretaria chamada Secretaria de Infraestrutura e do Meio Ambiente, né? O secretário Marcos Penido faz reuniões mensais, né, para cuidar dos mananciais, não só na região de Guarapiranga, mas também na Serra da Cantaria, da Mantiqueira, né? Tem um projeto grande agora chamado Vale do Futuro, que é para mudar toda essa configuração do Vale do Ribeira, né? Que ali é uma área muito difícil, até pela questão geográfica, né? Mas tudo pensando em tornar aí um ambiente melhor. Eu diria para você que não tem como fazer administração pública sem ter essas três letrinhas lá, né? O ESG embutido em tudo que se faz. Bom, secretário, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, vou pedir aquela dica, né, de uma leitura, enfim. Então, assim, eu gosto de muitos livros, né?
Eu gosto da Hora da Verdade, de Jean Carson, eu gosto do Monge Executivo, eu gosto de Quem Mexeu no Meu, né, no Seu Queijo, Meu Queijo, se não me engano, né, faz tempo que eu li, eu gosto do Poder do Hábito, né, então eu gosto de ler livros nesta linha, né, que melhoram aí o nosso entendimento, né, de lidar com as pessoas. Então, acho que todos esses aí são livros que a gente poderia trabalhar. Tem uma série guardada ainda que de vez em quando eu reviso, né? Talvez vocês encontrem ainda, chamava Gerente Minuto, né? E você tem lá uma série é um livro que você lê numa viagem de avião, né? Cada um deles, mas tem lá Uhum. como fazer reunião, como você cuidar da sua imagem, como você lidar com as pessoas, né? Eu gosto muito desses temas aí, né? Bom, com essa dica, então, a gente encerra o nosso bate-papo de hoje, o nosso programa. Gostaria de agradecer mais uma vez o senhor ter aceito o nosso convite, de ter compartilhado um pouco sobre os bastidores, digamos assim, né, da Polícia Militar de São Paulo. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço e convido todos a conhecer um pouco a segurança pública pelo site, que é segurança, sem o C cedilha, segurança.sp.gov.br, e da Polícia Militar, que é policiamilitar.sp.gov.br. Estou à disposição sempre. Sucesso a todos. Muito obrigado. Obrigada, secretário. E obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do CRA Entrevista. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Se gostou, deixe seu like, seus comentários. Se inscreva aqui no canal, tá? Não esqueça de ativar as notificações. Até a próxima. Você, como líder, tem que dar um exemplo, né? Você precisa ser aquilo que você quer que os outros sejam. Não dá para você pedir um comportamento de uma pessoa e se comportar de maneira diferente.